Zé Brandão é animador, ilustrador e professor, além de sócio-diretor do Copa Estúdio, um importante espaço de animação e ilustração no Brasil, que produz séries e filmes animados. Algumas dessas produções com projeção internacional e exibição em grandes canais fechados. Estamos aqui com um dos sócios diretores do Copa Estúdio. Ele é animador, videografista e professor de animação. Zé Brandão, muito bem-vindo aqui ao Curta em Cena. Primeiro eu queria saber como que você começou nessa longa carreira que você já tem na animação. Bem, foi meio sem querer, na verdade. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com desenho desde que um ilustrador de livro foi na minha escola. Eu era pequeno, eu não sabia, eu gostava de desenhar, mas eu não sabia que aquilo podia ser uma profissão. Então eu comecei a desenhar, mas aí na hora de fazer faculdade eu acabei fazendo jornalismo, porque a minha orientação vocacional não me indicou para isso. E a verdade é que até didaticamente as escolas não estão preparadas para lidar com pessoas que são ligadas ao desenho. Então eu comecei com jornalismo, mas aí eu fui fazendo estágio, fui começando a animar umas coisas para sites, e aí um dia eu respondi um classificados de jornal. E eu cheguei lá e quando eu achei, fiquei até meio assustado. O que vão fazer comigo aqui? Era uma casa no Recreio, um lugar afastado do centro. E, por acaso, era um teste para ser animador da Rede Globo, da casa. E aí eu comecei com a minha carreira de animação muito por acaso, indo para uma casa afastada no Recreio, achando que iam roubar meus rins. A animação tem uma coisa muito legal, que é a seguinte: a primeira vez que você coloca um personagem em animação, a primeira vez que você anima ele, como o próprio nome diz, anima, vem de alma, você está dando vida àquele personagem. De certa forma, você brinca de Deus ali, você está dando vida a um ser inanimado. E isso é bem viciante, assim. Uma vez que você é picado por esse bichinho da animação, é muito difícil você sair. E aí não importa que no início ninguém ganha dinheiro, que é super difícil, mas a gente não consegue parar, né? E como que foi o seu percurso de trabalho até chegar na criação do Copa? Eu comecei como animador mesmo, né? Fazendo lá quadro a quadro, 20 quadros por segundo, pelo menos 12 desenhos para ter 1 segundo de animação. Fui trabalhando em vários projetos em que a animação era só o plano de fundo, né? Clipes em que você tinha um ator no centro e a animação estava só no fundo, até que eu fui me movendo até me tornar diretor de animação. E aí, o meu primeiro filme que eu fui diretor de animação já foi um grande clássico para nós brasileiros, que é o Maurício de Souza. A gente fez um filme chamado Turma da Mônica, uma aventura no tempo, a minha estreia como diretor de animação. E a partir daí a gente foi continuando até que um dia a gente quis fazer um lugar para trabalhar, para animadores trabalharem, em que fosse um lugar mais gostoso de trabalhar. E aí, como a gente comparava que o lugar mais gostoso da casa era a cozinha, a gente falou, pô, vamos fazer o Cozinha Estúdio. Só que ficava meio estranho esse nome. Aí a gente mudou para Copa Estúdio. Então não é Copa de Copacabana, nem de Copa do Mundo. É Copa de Cozinha. E aí a gente começou a fazer lá as nossas próprias séries de animação. E estamos lá até hoje. O Copa ele começou com um curta-metragem. Ele começou com um curta-metragem chamado Ratos, que é um garoto correndo atrás de um rato pelas ruas do Rio de Janeiro antigo, em 1904, quando Oswaldo Cruz pagava para cada rato capturado para tentar acabar com a peste bubônica. Apesar de todo esse background histórico, é bem uma história sobre um menino e um rato. Então a gente começou como um curta-metragem e a gente
eventualmente consegue um espaço para produzir um novo curta-metragem. Você já trabalhou com crianças, ensinando jovens, né, adolescentes, a trabalhar com animação. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. Eu já trabalhei com crianças, né, com oficinas de animação, mas hoje a gente tem uma escola para jovens animadores, né? São, na verdade, jovens entre 15 e 20 anos. Aí a gente tem um estúdio escola de animação. A gente pensou, poxa, o talento pode surgir em qualquer lugar, não necessariamente só com pessoas que podem pagar. Então, a gente fez uma escola que é totalmente gratuita, que é financiada através de patrocínios. E a gente, na verdade, tenta emular a experiência que eu tive, que quando eu contei que a minha primeira experiência que eu percebi que eu podia ser ilustrador, na época, foi quando eu vi um ilustrador de livros na minha escola. Então, a gente queria dizer, olha, a gente precisa pegar essas pessoas que estão numa época de orientação vocacional, que estão escolhendo o que vão fazer da vida, e falar, olha, você pode ser animador. E dar a oportunidade para essas pessoas de experimentar o ofício de animação. Porque é isso, às vezes o ofício de animação também parece ser muito glamouroso ou muito divertido, mas é um trabalho duro, né? Como eu disse, o animador tem que, quando chega em casa e diz, olha, hoje eu trabalhei muito, ele produziu 6 segundos de animação. Então, é um trabalho que, poxa, imagina fazer um longa-metragem de 90 minutos, quantas pessoas trabalhando 8 horas por dia durante quanto tempo a gente precisa. Então, a gente oferece essa experiência em que a gente dá aulas mesmo, né, que a gente tem com conteúdo, né, que a gente dá aulas, mas a gente também proporciona experiências simulando um estúdio de animação. E já está na sua 5ª edição a escola, 5º ano, né, de escola. Conta pra gente como que foi um pouco o processo de concepção do Tromba Trem, que é uma série exibida aqui na TV Brasil. Foi bem legal, assim, é engraçado porque a gente assina, né, como criador, autor da série e tal. Mas a animação é uma coisa muito legal porque é uma criação coletiva, né? O Tromba Trem, na verdade, ele começou com um jogo, um exercício de criação de história que eu estava fazendo, em que eu tentei associar personagens bem diferentes numa mesma história. Então, eu queria que uma tamanduá tivesse que conviver com cupins. Então, por isso que veio essa história de um elefante que perdeu a memória, que conhece uma tamanduá vegetariana e uma colônia de cupins que acham que são de outro planeta e eles viajam juntos num trem a vapor pela América Latina. Tudo porque eu queria tentar colocar personagens que são muito diferentes, mas que se veem obrigados a conviver e, com isso, gerar, obviamente, situações cômicas, né, porque é uma série cômica, mas também que você tenha que conviver e exemplos de tolerância e de perseverança e trabalho em conjunto. E isso se refletiu na hora de criar, porque quando você senta com as pessoas e você discute a sua ideia, e aí você tem alguém que está rabiscando o design dos personagens, o desenho dos personagens, aí vai alguém e coloca um tapa-olho num personagem. E aí quando ele faz isso, você fala, por que ele tem esse tapa-olho? Né? E aí você começa a pensar na história daquele personagem, porque alguém, na hora de desenhá-lo, colocou uma característica. Você fica com um trecho da série Tromba Trem, do Zé Brandão e do Cop Studio. Imagine todas as coisas incríveis que tem pra ver no mar. Tipo sereia! Tipo navio pirata gigante. E piratas sereia! Baleias gigantes. E baleias sereia! Lulas gigantes. E lulas sereia! Plataformas de petróleo gigantes. E sereias em chamas! Uhul! Milhas e milhas de um gigante nada. E nenhum sinal de sereias! O lugar é esse mesmo, capitão? Claro! Os radares confirmam que o dirigível está precisamente aqui. Como é que você perdeu uma nave gigante, capitão? Como? Interferências na antena. Que diabos você está fazendo? Tentando pegar um filminho ou qualquer outra coisa. Estamos de bode! Vocês estão de bode? Estão com cara de bode! Pipoca! Bem melhor, Duda. Olha o passarinho. Gaja! Ai, ai, ai. Não!
Olha, Lucas. Quanto tempo eu fiquei lá embaixo? Incríveis 4 segundos. É muito fundo. Você precisa do equipamento de mergulho, Paquiderme. Besteira! Simbora daqui, agora! Mas e a minha câmera? Não é problema meu. Tem certeza? O quê? Minhas fotos com o Hector! Capitão, lance a âncora. Gaja e Duda vão mergulhar. A gente está de volta e segue conversando com o animador Zé Brandão sobre o trabalho dele. Vocês têm um produto que é a série Irmãos do Jorel, que tem feito muito sucesso com o público adulto. Sim. É uma coisa que vocês já esperavam? Como que é trabalhar com essa audiência? O criador do Irmão de Jorel, Juliano Henrico, né, um gênio da raça, um amigo querido. Ele nunca deixou morrer a criança que tem dentro dele. Né? Então, o Juliano hoje ele não tem filhos ainda, mas eu acho que ele cria para a criança que tem dentro dele. Então, a gente sempre imaginou que ia fazer sucesso com as crianças e faz. Mas essa consequência de que os adultos também estão gostando, eu acho que é um pouco o fato de que o Irmão de Jorel tem um elemento de nostalgia, porque se passa numa infância atemporal, mas que tem uma estética meio anos 90, anos 80, e que hoje muitos pais foram crianças nessa época. Então, eu acho que tem essa associação. E eu acho que o grande segredo do Irmão de Jorel é justamente a empatia. Porque o Irmão de Jorel é a história desse menino que o irmão dele é tão famoso na vizinhança e na escola que as pessoas só chamam ele de Irmão do Jorel. Ele vive um pouco à sombra do irmão. Eu acho que todo mundo, em algum momento, já ficou à sombra de alguém. Eu, por exemplo, era o neto do Marzinho, que era meu avô. Por que você tá triste, irmão de Jorel? É que... acho que esqueceram o dia do meu aniversário. Deixa pra lá. Tá bom. Mas então o que você escreveu na prova, irmão de Jorel? Eu acho que tenho medo da vida adulta, Lara. Deixa de bobagem, irmão de Jorel. Não vai ser tão diferente do que já é agora. Tá namorando. A Lara não é minha namorada. Não liga pra ele. O quê? Feliz aniversário! Garoto, parabéns. Meu filhinho já é um homem de 8 anos. Olha bem, eu fiz um bolo. Bolo bonito. Muito obrigado, vovó Juju, mas... A gente não tem que cantar parabéns antes de comer o bolo? Não é pra comer o bolo. É pra ficar olhando. Olha como é bonito. Irmão de Jorel! Não deixe a sua família saber que eu convidei todo mundo da escola pro seu aniversário. E umas pessoas que estavam passando na rua. E então, acho que as pessoas se identificam com o Irmão de Jorel e eu vejo cada vez mais que de todas as idades, né? Mas a gente já conseguiu romper essa barreira de que a animação ela é produto para criança e só para criança? Olha só, eu acho que isso está sendo um pouco mais fácil hoje porque os adultos de hoje todos viram desenho animado, né? A geração dos meus pais ou dos meus avós não necessariamente viram, né? Desenho animado era uma coisa mais rara, né? Então, acho que agora é um pouco mais fácil, mas ainda tem sim essa estigma, né? Porque, por exemplo, você não pode colocar um personagem de desenho animado falando determinada mensagem sem isso ser muito polêmico, né? Em compensação, talvez um ídolo da criança, até maior, tipo um jogador de futebol, pode falar determinadas coisas e não ser uma polêmica, né? Ainda é uma questão, mas eu acho que isso foi muito porque as crianças também estão um pouco mais abertas a um mundo lúdico, a um mundo fantástico, e as animações sempre oferecem isso, né? O adulto, às vezes, quando vê um mundo lúdico e fantástico, fica meio, eita, que é isso, né? Uma coisa esquisita, né? É engraçado, assim, sempre acha que as animações são muito loucas. Vocês têm um curta chamado Erros, que traz um pouco esse exagero da imaginação, né? Porque são os erros ali materializados, aquele menino ele consegue visualizar os erros como se fossem pessoas, como se fossem criaturas. É um ganho essencial da animação, você poder fazer esse exagero, essa imaginação ao extremo ali na tela? Acho que sem dúvida, né? Isso uma das coisas mais legais da animação, né? O criador do Erros, meu sócio, o Rodrigo, a gente chama ele de Rodrigo Soldado, carinhosamente,
Ele criou isso justamente porque a animação dá essa possibilidade, né? De você, aquilo que para nós é um conceito abstrato, você pode criar um personagem para isso. E aí ele fez essa pergunta: e se os erros, na verdade, fossem uns serizinhos sacanas que fazem você derrubar a bolacha do lado errado, que fazem você tropeçar na hora de chutar um pênalti? E era uma pergunta legal, né? E se fossem, né? E se um menino fosse capaz de ver isso? E é claro que isso até seria possível de fazer com atores, mas a animação acho que faz isso com uma carga lúdica e com um pouco mais de facilidade, né, na linguagem, assim. Então, eu acho que o Erros em animação é a mídia ideal para esse curta. A animação parece ser o terreno, então, ideal para responder esses e se, né? Eu acho, né? Assim, e o que é mais legal, né? Porque a animação, ainda mais quando no formato do curta-metragem, ela muitas vezes ela te coloca isso, né? Ela coloca coisas que às vezes num livro ou numa música, algumas histórias que são mais narrativas, no caso da música, narrativa musical, no caso do livro, uma narrativa escrita, no caso do filme com atores, né, uma narrativa baseada num roteiro. A animação, às vezes, ela te propõe narrativas estéticas, né? Então, a gente tem muitos curtas-metragens em que a história, às vezes, é um pano de fundo para um exercício estético incrível e que você vai viver aquela história de uma maneira, experimentar aquela história de uma maneira bem diferente, né? Eu acho que é uma das coisas pelas quais eu amo animação. Zé, muito obrigada, a conversa foi ótima, foi um prazer ter você aqui no Curta em Cena. E o programa fica por aqui. A gente volta semana que vem, até lá!